CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. No CBN Sustentabilidade de hoje, entrevista Mariana Oiticica, que cuida da área de ESG e investimento de impacto do Banco de Investimentos BTG Pactual. Mariana, é um prazer recebê-la na estreia do nosso programa, tudo bem? Tudo ótimo, Rosana, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Mariana, você representa a força feminina no mercado de trabalho, comanda projetos socioambientais transformadores aí no banco, projetos dos quais a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes da gente começar falando a respeito dos conceitos mais técnicos do mundo ESG, eu quero te trazer uma provocação aqui na nossa discussão. Existe uma ideia que ainda paira sobre o mercado de que os requisitos ESG não combinam com rentabilidade. Isso é mito? É mito, totalmente. Primeiro, eu acho que vale explicar para o público o que é, né, o critério, o que são os critérios ESG, né, ou ESG. É basicamente você trabalhar, né, respeitando o meio ambiente, né, a sociedade no entorno, ou seja, seus fornecedores, seus colaboradores, né, e tendo governança corporativa. Então, quando uma empresa ela presta atenção nesses três critérios e ela atua, né, para fazer um bom trabalho nessas três frentes, a empresa ela é mais diversa, ela é mais resiliente e ela tem resultados normalmente melhores que outras empresas que não têm essa dinâmica ou não têm esse cuidado, né, com os critérios ESG. Quer dizer, então, que dá para ter lucro e, ao mesmo tempo, ser uma empresa do bem, ter propósito na sua atuação na sociedade. Sem dúvida. O mercado mais desenvolvido é o mercado europeu, né? O mercado europeu ele começou a adotar diversas regulamentações ou orientações do Pacto de Paris, e aí os países começaram a ter regras em que eles beneficiavam empresas, né, que faziam bem ao meio ambiente e de alguma forma penalizavam empresas poluentes. Isso fez com que o mercado, especialmente o ambiental, né, que é uma das três letrinhas, ele se desenvolvesse mais rapidamente na Europa. E quando a gente observa, e eu estou falando da Europa porque o mercado é mais desenvolvido, então quando a gente observa as empresas que têm os que a gente chama de ratings, né, os maiores ratings ESG, que são digamos, os analistas, eles analisam as empresas, né, e eles verificam que aquela empresa ela tem um cuidado maior, né, com governança, com sustentabilidade. Quando a gente analisa o desenvolvimento dessas empresas no período de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, essas empresas, elas em geral, elas têm um retorno melhor ou se desenvolvem melhor que empresas que não têm esse cuidado. Se você está me dizendo que adotar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança é um bom negócio, por que esse tema ainda não pegou tração aqui no Brasil e nos mercados emergentes? É uma excelente pergunta, porque o Brasil e os mercados emergentes são os países onde a gente tem as maiores oportunidades, né, de enfrentar os problemas sociais. E normalmente, especialmente aqui Brasil e América Latina, a gente tem um meio ambiente propício para investir em energias renováveis. Então, realmente é contraintuitivo entender por que, né, esse mercado não se desenvolveu tanto aqui nessa região. Mais uma vez, eu volto para os aspectos regulatórios, né? Os países que abraçaram e começaram a cumprir os acordos que foram assinados globalmente, e eu faço referência especialmente ao Pacto de Paris, mas também tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 ODS, e assim por diante. Esses países foram os países da Europa, e ali que começou a ser fomentada uma série de produtos relacionados a esse mercado, porque havia benefícios fiscais ou benefícios regulatórios muito claros. Só que esse tema, que era um tema muito político, né, ele deixou de ser político e ele passou para o mundo do mercado financeiro, porque os investidores, eles começaram a priorizar investimentos ou ESG ou de impacto em relação a outros investimentos. E a gente vê muito isso nos investidores institucionais, que fazem perguntas hoje muito claras relacionadas não só à governança, né, que é o principal, digamos assim, aspecto mais, digamos, objetivo, né,
que o investidor verifica, mas analisando também aspectos ambientais e sociais em perguntas para fazer o investimento efetivamente. Então, esse mercado ele deixa de ser político-regulatório e começa a ser agora mais do investidor mesmo que faz essa pressão para os bancos, né, que por sua vez fazem a pressão para as empresas. Foi muito bom você ter explicado todo esse fenômeno que ocorre não só no Brasil como no mundo. Agora sim, eu quero entrar na questão do BTG Pactual, que é um dos pioneiros na adoção desses critérios ESG, tanto na gestão de riscos, quanto na tomada de decisão e também na oferta de produtos para o mercado. Quando que o banco percebeu a importância de fazer parte desse mundo? A gente começa a jornada ESG aqui em 2013, quando a gente começa contrata uma consultoria e começa a analisar quais são os gaps que a gente tem, quais são as falhas que a gente tem, onde é que a gente pode melhorar, né, em relação ao processo, em relação à governança. E aí, a gente, em 2015, monta a área, né, aqui no banco, e a partir daí a gente começa a olhar para dentro, né, que eu acho que qualquer empresa, né, antes de oferecer um produto, né, que se diga responsável, sustentável, ela tem que fazer o dever de casa interno. E foi isso que a gente fez aqui no banco, primeiro traçando objetivos claros em relação à governança, traçando processos, estabelecendo comitês, depois olhando a parte de diversidade, né, então há 3 anos a gente, por exemplo, montou um programa que chama Inside, que é um programa em que a gente mentora universitárias. A gente percebeu que havia um desinteresse, né, de mulheres em relação a ingressar no mercado financeiro. Então, a gente direcionou com esse programa, que é um programa de mentoria, que a gente faz a mentoria dessas universitárias, mas a gente também acaba dando uma publicidade maior do que é o mercado financeiro para as universitárias, para que haja um maior interesse delas ingressarem no mercado. E aí a gente começa, em 2019, a analisar quais são as oportunidades de negócio no Brasil e na América Latina, ou seja, onde a gente pode desenvolver produtos que sejam criativos, né, que sejam ao mesmo tempo rentáveis e sustentáveis, porque para que o investidor ele faça esse movimento aqui no Brasil hoje, a gente crê, a gente tem essa crença, né, de que a gente tem que oferecer produtos tão rentáveis quanto os tradicionais, mas com o objetivo claro, né, de impacto ou social, ou ambiental, ou sustentável. Performar com propósito. Mariana, você mencionou esse programa de monitoramento de universitárias. Você, Mariana Oiticica, está no topo aí do banco de investimentos. Você enfrentou algum tipo de resistência? Como é que você lida com essa questão da desigualdade de gênero hoje no Brasil? Eu gosto de olhar o lado positivo, né? Digamos assim, os exemplos que foram positivos na minha carreira. Então, eu nunca deixei que outras pessoas dissessem até onde eu posso ir, ou que os modelos, né, que não existiam, né, na época que eu entrei no banco, eles, de alguma forma, fossem um teto de vidro, né, que acontece em muitas organizações. E aqui no banco a gente tem uma vertente muito grande, que é a meritocracia, né? Que se você entrega, né, você tem chances de ir adiante. E isso a gente aplica muito na prática. Então, eu sempre procurei trazer dados muito objetivos em relação à performance e, óbvio, trazendo um olhar mais feminino. Isso de alguma forma, ajudou no meu crescimento e para que eu pudesse, enfim, crescer profissionalmente. Você está liderando a área de impacto, né, e de ESG aí do banco. E está encabeçando projetos incríveis, projetos transformadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles, começando pelo Will, que é direcionado para mulheres, inserção de mulheres no mercado financeiro, não é isso? É isso. O Will é uma atividade paralela. Eu sou conselheira da Will. A Will é uma organização sem fins lucrativos que visa trazer, né, mulheres, né, para o topo, que é isso que você falou, para os conselhos, para as diretorias. A gente montou essa área, que é uma área que busca desenvolver produtos e investimentos que gerem impacto positivo, né, para a sociedade. Então, o nosso objetivo é desenvolver esses produtos para os clientes, para que eles possam investir em conjunto com o banco. E aí a gente tem as debêntures verdes, debêntures sociais, debêntures sustentáveis, que o banco distribuiu durante esse ano e já vem distribuindo há algum tempo. Mas, além disso,
o banco também investe em algumas iniciativas importantes. Então, a gente tem uma iniciativa, por exemplo, que é a BlackRock, que é uma iniciativa em que o banco, com capital proprietário, ou seja, não com o dinheiro dos clientes, mas com capital proprietário, a gente fez uma parceria com a aceleradora de empreendedores negros chamada BlackRock. Essa aceleradora, ela faz a aceleração das empresas, das startups, ela faz a análise, né, e o filtro de quais empresas eles vão acelerar, e a gente entra com o que a gente pode agregar, que é a parte financeira, ou seja, a gente faz o investimento nas empresas, mas não só isso. A gente aproveita um outro programa que a gente tem, que a gente ajuda, a gente acelera, na verdade, startups um pouco mais avançadas, e a gente adiciona módulos de treinamento, ou módulos de mentoria nessa aceleração. Além disso, ao final, depois da aceleração, né, depois que a empresa ela fez os ajustes necessários, a gente apresenta essas empresas para os nossos clientes, para que, se eles quiserem, eles possam investir. Então, essa é uma frente. Outra frente que eu acho que é super importante, a gente lançou nesse ano ainda um segmento, uma área do banco chamada Landscape Capital. É uma área que vai ter como estratégia, basicamente, o investimento em terras que foram devastadas, né? E nessas terras, elas vão ter um percentual relevante da área replantados com mata nativa. Isso significa que a gente vai investir, né, fazer com que haja esse investimento na mitigação da mudança climática, né? Porque são áreas relevantes. A nossa ideia, o nosso objetivo é fazer um investimento aí de US$1 bilhão, né? E oferecer isso para os nossos clientes. Então, é algo bastante relevante que a gente tem feito. Essas são duas frentes que eu posso falar, mas tem várias outras frentes que a gente tem desenvolvido e que elas vão ficar mais claras no ano que vem, quando a gente for lançar. Você falou a respeito da alocação do capital proprietário. Agora, com relação ao capital de terceiros, porque vocês têm aí o BTG Asset Management, né? Perfeito. Uhum. A gente Como é que vocês lidam com ESG nessa área específica do banco? Tá ótimo. A gente é um dos maiores, nós, o Banco BTG Pactual, é um dos maiores gestores de timber, né, que é basicamente floresta do mundo. A gente tem 3 bilhões e meio, a gente gere 3 bilhões e meio de dólares em florestas no mundo. São florestas de exploração, né, de eucalipto, enfim, e a gente já tem aí uma vertente importante ESG nessa área de asset management. Além disso, nesse ano também, a gente lançou o ETF, ESG B11, que é basicamente um índice que o banco desenvolveu em conjunto com a S&P e B3, que é um índice que basicamente escolhe empresas que têm práticas de sustentabilidade muito robustas. Isso é bem diferente dos índices que já existem hoje aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente analisa não só as informações que são publicadas pelas empresas, mas também a gente analisa as informações que não são publicadas. E a partir daí é feito o filtro, né? E uma série, um portfólio, né, de ações são selecionadas para que o cliente faça o investimento. E aí, ao invés de comprar ação por ação, o cliente compra o ETF, que é o ETF que a gente distribui. Esse é um tipo de produto ESG, porque a gente faz a seleção, né, na verdade o índice, né, faz a seleção das empresas e o rebalanceamento sustentabilidade que elas tomaram, que elas fizeram, né, no ano anterior ou nos trimestres do ano. E quais são esses filtros que são adotados na triagem das companhias nas quais o banco investe? Eu sei que existe um processo de exclusão de títulos que são considerados incompatíveis com a sustentabilidade, né? Por exemplo, empresas que lidam com tabaco, com armas, com carvão, combustíveis fósseis, são automaticamente excluídas do portfólio de vocês, ou não? Do portfólio que é, digamos assim, tarjado como ESG, né? Então, tudo que for considerado verde, social, sustentável, ele tem esse filtro, sim, que você falou. E aí eu volto para o ETF ESG que a gente distribui, que, né, é exatamente isso que você falou. Os setores que são excluídos são setores como carvão térmico, tabaco, armas controversas. Esses setores são excluídos. Uhum. Existe algum tipo de exceção
que permita investir fora desse portfólio que é mais restrito, esse portfólio verde? Existem as situações de transição, né? Vou dar um exemplo da energia que não é renovável, né? Então, quando você tem uma empresa, por exemplo, que ela faz investimento em combustível fóssil, mas ela tem um planejamento, né, para fazer uma transição para a energia renovável, essa poderia ser, por exemplo, uma oportunidade para os investidores. Obviamente, desde que isso fique muito claro para o investidor, porque a gente tem que ter cuidado com uma coisa que você falou no início, que é o greenwashing, né? Ou seja, você falar que um ativo ou que um portfólio ele é sustentável, quando na verdade ele não é. Então você tem que falar de forma muito clara, é sustentável, né? Ou é de transição, ou seja, os investimentos, as empresas hoje, elas têm uma energia, por exemplo, que é não renovável, mas elas estão migrando para energia renovável, tem um plano aí de ação, e esse plano ele vai ser concretizado em tantos anos. Então, dá para ter algumas exceções pontuais, obviamente, olhando caso a caso, e fazendo essa transparência, e dando essa transparência para o investidor. Isso é muito importante. Ainda há muito greenwashing no Brasil, hein, Mariana? Empresas que se passam por verdes, mas na verdade apenas é um marketing? Existe, quando tem uma onda muito forte, né, que as pessoas começam a questionar bastante, começam a olhar isso com mais cuidado, acaba, infelizmente, acabam vindo esses exemplos, que são exemplos ruins, né, de empresas que se dizem verdes ou se dizem sociais e, na verdade, não são. Mas, ontem até a gente fez um bate-papo e uma das frases foi: você consegue enganar muito tempo pouca gente ou pouco tempo muita gente. Como hoje a gente está num momento, né, de publicidade, que tudo, né, é muito público, é muito aberto, eu acho mais difícil quem faz greenwashing fazer isso por mais tempo, as coisas acabam aparecendo. E como é que vocês reportam essas iniciativas sustentáveis? A gente tem um relatório de sustentabilidade, então tem duas frentes aqui, né? Tem o que a gente faz para dentro do banco, né? Que é essa questão de diversidade, a questão de governança, responsabilidade ambiental, tem uma série de frentes que a gente faz, né, para dentro do banco, né, para os colaboradores também. Isso acaba sendo público no relatório de sustentabilidade. Mas, além disso, os produtos aí ficam nas nossas páginas, para os nossos clientes, aí os produtos a gente dá uma publicidade, digamos assim, menos em relatório e mais pulverizado para os clientes. A gente tem notado que esse movimento ESG, ele é capitaneado basicamente pelos chamados millennials, né, que são essa geração mais jovem aí, a geração Z. Você notou que depois que o banco adotou esses critérios ESG ou ESG em inglês, houve uma procura maior dessa turma mais jovem que está preocupada em ter lucro, mas com propósito? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu queria falar um pouco da história, né? Porque esse tema surgiu na minha carreira. Eu sou responsável também pela área de planejamento patrimonial, que é uma área do banco que analisa, que acompanha, né, as famílias no dia a dia, e acompanha as famílias especialmente nessa passagem de bastão para a segunda geração. Então eu falo muito com a primeira geração, mas eu acabo falando muito com a segunda geração. E num dos eventos que a gente organiza para essa segunda geração, esse tema de impacto, né? Investimento com impacto, investimento com propósito, ele começou a surgir em 2016. Surgiu pontualmente, em 17 um pouco mais forte, em 18 mais forte ainda, e em 19 foi aí que a gente começou. Não, a gente tem que olhar isso é o futuro, a gente acha que realmente tem uma oportunidade importante aí para a gente fazer essa transição e fazer esses investimentos com esse impacto positivo. E, de fato, assim, quando a gente vai falar com a segunda geração, nem sempre ela está interessada nos investimentos financeiros em si, mas quando a gente usa o tema investimento de impacto ou o investimento ESG, elas começam a se interessar e, de fato, essa passagem de bastão ela acontece de forma mais suave. E outro ponto que é importante, quando a gente também decidiu montar essa área aqui no banco, a gente perguntou quem gostaria de fazer parte de um grupo de estudos, né, para a gente estudar mesmo, né, o que acontece na Europa, Estados Unidos,
e várias pessoas de várias áreas diferentes se colocaram à disposição para fazer parte desse grupo de estudos, e são essas pessoas mais jovens que têm uma cabeça mais aberta. Então, eu acho que é um círculo virtuoso, né? E a gente consegue montar isso muito com base nessa segunda geração, que são os futuros investidores, mas são os colaboradores também. Mariana, na sua avaliação, qual é a importância de ser signatário do Pacto Global da ONU, também de reconhecer a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 ODS, de também reconhecer a importância do Acordo de Paris? Eu acho que você, nesse sentido, quando você adere a esses pactos, né, você mostra publicamente que a empresa ela está de fato comprometida com essas causas e com esses objetivos. E a partir daí você faz um alinhamento interno nas aprovações das operações, no desenvolvimento de produtos e assim por diante. Então, é fundamental, porque não só é uma declaração pública, né, mas também é uma orientação interna em relação às áreas do banco. Então, é super importante, e a gente achou que isso fez uma diferença muito grande. Está até no descanso de tela do banco, os ODS, o que o banco fez, enfim. Muito bem. O BTG Pactual tem uma trajetória já muito sólida aqui no Brasil e ele está se internacionalizando. Eu queria te perguntar qual é o peso do ESG nesse processo. Lá fora, os investidores, especialmente investidores institucionais, eles estão muito prontos e atentos a esse tipo de demanda e esse tipo de assunto, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, nos roadshows de oferta pública ou, eventualmente, de emissões, né, de algum papel, um debênture, bond, enfim, as perguntas relacionadas ao impacto ambiental, elas têm sido cada vez mais frequentes. As perguntas em relação à diversidade têm sido bastante frequentes, e de governança também. E as perguntas, elas são profundas, ou seja, não cabe mais à empresa ser superficial nas respostas. Os investidores não aceitam mais essas respostas superficiais. Nesse sentido, é muito importante que a empresa, ela não só faça essas assinaturas, esses compromissos, né, públicos, mas que a cultura daquela empresa ela se transforme também. Caso contrário, o executivo não consegue dar os exemplos práticos que esses investidores pretendem numa emissão de dívida ou numa abertura de capital. E aí um ponto que eu queria só complementar, que eu acho super interessante, é o seguinte: emissões de dívidas lá fora, hoje, já tem um prêmio se essa dívida é verde. Ou seja, a empresa ela paga menos juros ao investidor porque ela é verde, ou porque ela é social, ou porque ela é sustentável. Então, de fato, isso tem um ganho enorme para a empresa, que não é só o ganho do propósito. O ganho do propósito, obviamente, é muito importante, mas tem também aí um reconhecimento dos investidores, que é um reconhecimento financeiro. Aí eu te pergunto da nossa situação política aqui no Brasil. Existe lá fora uma forte pressão, né, uma pressão internacional muito grande, para que o Brasil adote uma política ambiental e uma política de direitos humanos que seja mais adequada, mais igualitária, mais justa. Você acha que isso, de fato, é uma ameaça importante? Ou seja, a gente corre o risco de desperdiçar mercados, de ficar fora das grandes cadeias globais, se não se adequar a essa exigência internacional? Eu tenho convicção. O Brasil ele pode ser um jogador, né, importantíssimo nesse jogo da nova economia, né? O Brasil, né, o meio ambiente brasileiro, ele favorece a economia renovável, seja solar, seja eólica, seja hídrica, enfim, a gente tem uma série de oportunidades na parte ambiental. Floresta, crédito de carbono, que lá fora tem um mercado já regulado, aqui ainda não, a gente tem, enfim, uma outra regulação em relação a CBIO, mas é isso. A gente tem oportunidades sociais de enfrentar, né, saneamento básico. Hoje, 75% da população não tem saneamento básico. Isso é impacto social, impacto ambiental na veia. As oportunidades são gigantes, são enormes. A gente precisa se adequar a esses novos critérios e essa nova visão do investidor para que a gente possa fazer parte dessa nova economia, desse novo capitalismo, né?
E você acha que o ambiente político hoje mundial é mais favorável ao atendimento dessa agenda sustentável, considerando, por exemplo, a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos? E ele vem com essa bandeira muito forte, né? Eu acho que a pressão vai vir de todos os lados. Eu acho que a Uhum. pressão dos Estados Unidos ela vai ser maior ainda em relação a Brasil, América Latina. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Tem oportunidade de negócio. Tem coisa melhor do que você ter oportunidade de negócio e fazer o bem ao meio ambiente, fazer o bem ao entorno social e fazer de forma transparente, com governança, né? A oportunidade ela é enorme. O ambiente político aqui no Brasil é favorável nesse momento ou o banco enfrenta algum tipo de gargalo, de resistência para avançar na sua agenda sustentável? Olha, eu queria dar um exemplo positivo, que é o BNDES, né? O BNDES ele tem capitaneado aí uma agenda verde, sustentável, de investimentos nesse setor e para essas empresas, né, que realmente precisam. Então, eu acho que tem alguns fatores aí importantes hoje que estão sendo feitos, né, que estão sendo muito construtivos. Eu acho que a gente tem que olhar para esses exemplos, para esses bons exemplos, exemplos construtivos que estão fomentando positivamente a economia. Mariana, a gente falou muito do aspecto social e do pilar ambiental também, da sustentabilidade. Fala um pouco para a gente a respeito da governança. A governança ela é fundamental porque uma vez que você tenha, primeiro, transparência nas informações, né, que é uma coisa que é super importante para as empresas, né, interna e externamente. Outro ponto importante é a questão de processos, né? Você ter processos, comitês, ou seja, uma decisão ela não é tomada por uma pessoa, ela é tomada por um comitê de acordo com aquele processo que foi seguido. Esse processo de governança ele é muito importante para que a empresa, numa hora de crise, num momento de crise, ela tenha a segunda pessoa que vai tomar a decisão, a terceira pessoa que vai tomar a decisão, ou o processo a ser seguido, né? Então, tudo isso ele faz parte, né, da análise de risco, e hoje em dia é um pilar muito importante que a gente analisa com muito cuidado. E na questão do Banco Pactual ter tanta experiência, ser um player importante no Brasil e no mundo, você acha que essa área de governança já está completamente consolidada ou ainda há margem para evoluir nesse sentido? Eu acho que a gente evoluiu bastante. Hoje em dia, a nossa governança, eu acho que é bastante robusta. Eu gostaria de dar o exemplo da Covid, né? A gente basicamente analisou o que estava acontecendo na Itália, a gente tomou as decisões, fez um comitê de crise, né? Tomou as decisões que seriam tomadas, né? Organizou como seriam tomadas as decisões se o cenário fosse muito ruim, médio ruim, enfim. E a partir daí as coisas foram se organizando. Então, no momento em que o governador, antes do governador fazer o lock-up, a gente já tinha 90% das pessoas trabalhando de casa. A gente conseguiu muito rapidamente fazer com que as pessoas trabalhassem em home office, né? E fazer com que o banco funcionasse diante dessa crise. E um ponto que eu acho que é importante é que mesmo com essa crise, mesmo com toda essa mudança de dinâmica, o banco teve um dos melhores resultados, né, do ano em relação a outros anos, ou seja, o resultado foi muito, muito robusto, e isso significa que a gente tem uma boa governança, porque em momentos de crise a gente consegue se reorganizar muito rapidamente, tomar as decisões e fazer com que o banco continue funcionando. Esse é um ponto importante no qual você toca sobre a questão da pandemia, o impacto da pandemia na agenda sustentável. Alguns defendem que esse ano foi um ano perdido, paralisado nesse sentido. Não se avançou muito, por exemplo, no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Muitas empresas tiveram que restringir recursos direcionados para essa área. Como é que foi para vocês aí no BTG Pactual? A gente viu de forma oposta, na verdade. A gente percebeu um interesse muito maior dos investidores em fazer investimentos em negócios sustentáveis, fazer investimentos em negócios socialmente, né, com impacto social importantes, né? A gente viu o lado oposto, o investidor pressionando mais
o banco, né, e as empresas para que fosse feita essa virada. E houve uma atenção, a atenção ela sempre foi muito em relação ao meio ambiente, né? Se você olha investimentos a gente vê muitos papéis verdes, né, pelo mercado. Uhum. E aí a gente começa a ter um interesse muito maior do investidor em relação à parte social, né? Ou seja, o que é que o banco está fazendo em relação à pandemia? Ou quais tipos de investimentos eu posso fazer para que tenha um impacto social importante no Brasil? Então, isso começa a ser mudado. Então, a gente tem outro olhar, o olhar oposto, de que o interesse mudou bastante, e com o interesse as empresas começaram também a se organizar. Eu vou dar exemplos. A gente assessorou alguns IPOs e algumas operações aqui, em que as empresas elas começaram a olhar para essa questão, montar a área, ou passar a estabelecer regras específicas de governança. Então, esses temas, eles tomaram uma importância muito grande quando a gente olha do ponto de vista do investidor e do ponto de vista das empresas das quais a gente acaba assessorando. Quer dizer que nessa área de investimentos, em que vocês também cuidam de aquisição e difusão de empresas, vocês conseguem incorporar os critérios ESG. Sem dúvida, sem dúvida. E os investidores pedem isso, né? Então, é um dos papéis que a gente tem também. Vocês são uma empresa consolidada, o maior banco de investimentos da América Latina. Para as empresas menores, de pequeno porte, dá para essas empresas incorporarem os critérios ESG? Dá sim. E aí, o que a empresa tem que fazer? Primeiro, ela tem que ter regras claras, informações claras em relação a como é a tomada de decisão. E o que elas devem fazer, por exemplo, se o fundador daquela empresa ele faltar, ou seja, vai ter uma segunda pessoa que vai fazer esse acompanhamento da empresa. Esse é um exemplo, por exemplo, de governança, né, que a empresa pode tomar como atitude. Em relação à parte ambiental e social, né, aproveitar, por exemplo, energia solar, ou fazer uso de energia renovável. Hoje em dia, empresas, mesmo de pequeno porte, elas podem comprar energia renovável. Então, isso é possível. E a parte social é respeitar os seus fornecedores, respeitar os seus colaboradores, né? Fazer o negócio de forma socialmente responsável. Então, é possível, sim. O que não é possível, eventualmente, é ter o selo verde de uma Big Four que vai atestar que aquela empresa cumpre de fato, né, com os critérios ESG. Mariana, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui na estreia do nosso programa CBN Sustentabilidade. Você é a prova viva de que dá sim para a gente ter um mercado mais igualitário, mais justo, mais preocupado com a preservação do meio ambiente, com as questões de governança. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes e internautas a sua mensagem. Dá para fazer investimentos com responsabilidade, fazendo bem, tanto do ponto de vista social como ambiental. Muito bem. E você acha que o banco vai avançar ainda mais nesse sentido? Quais são os planos que vocês têm agora, sobretudo nesse período pós-pandemia? A gente tem vários produtos que estão saindo do forno, a gente vai lançar em 2021, e tem muitas oportunidades de negócio aqui. Como eu falei, o Brasil é um país que ele é muito rico nessa questão de sustentabilidade nos dois lados, do ponto de vista ambiental e social. A gente tem oportunidades para enfrentar problemas sérios do Brasil e do mundo com esses instrumentos financeiros mais criativos. E a gente está preparado para isso. Então não adianta vir com esse discurso, com essa narrativa de que isso aí é temporário, que é algo pontual. Na sua avaliação, de fato, a adoção desses critérios, das melhores práticas sociais, ambientais e de governança é um caminho sem volta? Eu acredito que veio para ficar. Eu acredito que a gente está diante de um novo capitalismo que está surgindo e está surgindo muito rápido, né? Quando a gente olha os volumes de negócios que foram feitos em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, em relação à sustentabilidade, o crescimento ele tem sido geométrico. Então, o crescimento ele é muito forte, é mais forte do que qualquer discurso. Muito bem, eu conversei com a Mariana Oiticica, que cuida da área de ESG e investimento de impacto do Banco de Investimentos BTG Pactual, que é um dos pioneiros na incorporação desses critérios de sustentabilidade
na sua gestão. Mariana, muito obrigada, um abraço para você e até a próxima. Obrigada.